Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Suave é o jugo, de Ana Amélia. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade, caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade e o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Do livro Conduta Espírita, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Valdo Vieira. Título: Perante as fórmulas sociais. Abolir o uso dispensável do luto e dos pêsames, por motivo de funerais, tanto quanto a participação em apadrinhamentos e cerimônias ritualísticas de qualquer natureza. O espírita não se prende a exterioridades. Nas visitas de confraternizações, suprimir protocolos ou etiquetas pretensiosas. A confiança pede
clima familiar. Banir dos templos espíritas as cerimônias que, em nome da doutrina, visem a consagração de esponsais ou nascimentos. O Espiritismo não pode olvidar a simplicidade cristã que ele próprio revive. Afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do Carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. A verdadeira alegria não foge da temperança. Estudar previamente e com bastante critério as apresentações de pregadores ou médiuns, bem como as homenagens a companheiros e parentes encarnados e desencarnados, para não incorrermos na exaltação da vaidade e do orgulho, ou ferir a modéstia e a humildade daqueles a quem prezamos. A lisonja é veneno em forma verbal. Proscrever o uso de distintivos e emblemas no movimento doutrinário. Excessiva exterioridade, afastamento da simplicidade cristã. Dispensar sempre as fórmulas sociais criadas ou mantidas por convencionalismos ou tradições que estanquem o progresso. Toda complexidade atrasa o relógio da evolução. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus, isso está escrito em Marcos, capítulo 2, versículo 27. Boa noite a todos. Hoje começa um período muito preocupante em nosso país, pois começa o Carnaval. Uma festa que nos trará muitas dificuldades, principalmente nesse período de pandemia. Desta forma, vamos pedir junto pelo amparo de todos. Deus de amor e justiça, Jesus, irmão maior. A todos os espíritos amigos que amparam esse trabalho de doutrinação na noite de hoje, na casa de Isaac Lima, e a todos encarnados e desencarnados pelo mundo afora. Que amparem principalmente a nossa irmã, que irá trazer o estudo da noite de hoje. Que as orientações da doutrina espírita, por ela passada, nesta noite, nos sirvam de como devemos guiar a nossa vida. Agradecendo a Deus, a Jesus e a todos esses espíritos que nos apoiam e nos ajudam. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações e que possamos fazer desse momento um momento especial, quando podemos fazer reflexões à luz da doutrina espírita e levar o resultado dessas reflexões para o nosso cotidiano, com o objetivo sempre positivo de buscarmos a transformação que a doutrina espírita nos propõe. O tema do estudo desta noite é o Carnaval na visão espírita. O Carnaval é essa festividade com data marcada no calendário todos os anos. Porém, em 2021, como estamos vivendo um momento atípico, um momento diferente, esse acontecimento tornou-se inviável na data prevista no calendário. E até mesmo essa proposta de adiamento que houve
para o meio do ano, ela não está contando com a aprovação dos órgãos de saúde por conta da grande possibilidade de contágio do coronavírus pela aglomeração das festas de carnaval. E apesar do carnaval não acontecer a partir de amanhã, ele continuará fazendo parte do calendário nos anos seguintes. E, portanto, é oportuna, vale a nossa reflexão sobre o assunto. Como a doutrina vê o carnaval, né, como ela se posiciona, se existe algum posicionamento da doutrina espírita em relação a isso. Bom, antes de tudo, é importante nós destacarmos aqui o que é o carnaval e qual é a sua origem, antes de tudo. Bom, existem algumas indicações de que essa festa teria se originado na Índia, na Grécia, na Roma antiga, e que seria uma festa, em princípio, ligada às comemorações do sucesso da colheita. Uma festa em agradecimento aos deuses que propiciaram a fertilidade do solo, a abundância da colheita. Essa é, dentro das pesquisas feitas, a origem da festa carnaval. Existem algumas outras informações, mas essas correm, mais comumente aí como resultado das pesquisas. E a palavra carnaval, de onde vem essa palavra? Também é uma curiosidade, Alguns pesquisadores, eles registram que a palavra carnaval viria da expressão carrum navalis, expressão em latim, que quer dizer carro naval, ou seja, é um antepassado de um carro alegórico, porque durante essas festividades, também nessa celebração da colheita, havia um desfile em homenagem a Saturno, e um carro que devia ser bastante importante nesse desfile, ele tinha o formato de um navio, então por isso carro navais. Bom, esse é o resultado, de uma pesquisa. Outros pesquisadores enxergam na expressão carne levare, que é outra expressão em latim, que significa retirar a carne, o significado da palavra carnaval. E é essa segunda significação que ganha mais aceitação. É uma pesquisa anterior, e ela tem mais aceitação. Essa segunda significação, ela até ganha bastante aceitação porque a festa, essa festividade pagã, ela já havia sido incorporada à Igreja Católica pela Igreja Católica em seu calendário, inclusive mudando a data do acontecimento, que originalmente era por volta de dezembro. Então, a Igreja incorporou essa festa, e essa festa antecedia o período penitencial da Quaresma, o período de preparação para a Páscoa, um período de 40 dias. Então, existia uma indicação, uma orientação, na verdade, uma proibição da ingestão de carnes durante esses 40 dias, quando se fazia a preparação para a Páscoa. E carne levare é essa expressão, essa expressão de retirar a carne. Então, essa festividade aconteceria como uma liberação para aquelas pessoas antes do período penitencial.
em que elas deveriam ficar circunspectas, se preparando para a ressurreição de Jesus Cristo, tá? Que era comemorada na Páscoa. E o nosso carnaval brasileiro, né? O carnaval que conhecemos, ele vem oriundo dessas tradições e sofre a influência das festas dos salões franceses, com muita música, danças, fantasias, e também sofre a influência de uma festa de rua popular chamada Intrudo. Essa festa de rua é de uma tradição portuguesa, quando havia brincadeiras brutas e de mau gosto, e essas brincadeiras jogava ovos, farinha, frutas podres e dejetos, né? Urina, fezes e várias outras coisas assim que estavam em estado ruim. E lógico que a gente sabe que essa brincadeira não daria certo, né? Não ia dar certo. Era uma brincadeira de muito mau gosto. Então o carnaval brasileiro, ele sofre essas influências. E tudo que nós lemos a respeito da origem do carnaval nos faz entender, nos faz ver que o carnaval é uma festa onde os excessos comandam o comportamento dos participantes. A ideia era permitir-se a alegria de todas as formas imagináveis e a satisfação dos prazeres. Então se permitia também se fantasiar, né? A origem lá das festas francesas, fantasiar, colocar máscaras, ser uma pessoa que não, né, que ela não seria no restante dos dias, e extravasar as paixões, as emoções durante aquele período curto, tá? Então, o carnaval, em sua origem, é uma festa de excessos. E o carnaval dos nossos dias, ele guarda relação com essas festas que originaram, né? Nós celebramos o quê nesses dias de festa de carnaval? Para nós, ele não tem mais nenhuma relação com celebração da fartura, né? Da colheita e tudo mais que acontecia na antiguidade. Ele está inserido, o carnaval está inserido no calendário católico. Muitos não têm ideia desse significado, que após o carnaval, né, vem um período de circunspecção, um período de penitência. Esse é o nosso panorama aí de carnaval. Tá? É uma época esperada por milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil, né? Carnaval do Brasil sabemos que é famoso. Existem outros carnavais no mundo também, tá? É uma festa que gera lucro na indústria do turismo, do entretenimento, movimenta muitos recursos físicos, material humano, e não só também nesse período de carnaval, mas antecedendo, né, nos barracões de escola de samba, aderecistas, cenógrafos, e, enfim, costureiras, muita gente que trabalha. Mas as pessoas começaram a pensar o carnaval também de formas diferentes. Para alguns, né, é esse tempo mesmo de loucura, desregramentos de toda a ordem. Para outros tantos vai ser um período de lazer, de descanso, e para outros ainda é um período de reflexão e de atuação no campo religioso, com congressos, retiros, acampamentos. E o que a doutrina espírita nos esclarece a respeito desse assunto? Porque o tema da nossa noite de hoje é carnaval na visão espírita. Então, muitas pessoas têm curiosidade de saber como o espiritismo se posiciona perante essa questão.
O espiritismo proíbe o carnaval? Existe alguma norma espírita sobre participar ou não participar dessa festa? Bom, e aí nós podemos nos expressar logo de início em relação ao assunto proibição de qualquer coisa, que a doutrina espírita não é coercitiva, não é opressora, não é condenatória. Portanto, não vamos achar na codificação espírita normas proibitivas para os seus seguidores. Não vamos encontrar na codificação proibição. Espírita, para ser espírita, tem que ser proibido de tal ou tal coisa. Tá? E principalmente para aqueles que chegam e estão, foram acostumados durante a vida toda a ser conduzidos por restrições, por lista de obrigações, por normas. O espiritismo, não. Nós podemos dizer que o espiritismo move o homem, desaloja o homem do seu comodismo. Tem aquela frase, tá na moda, todo mundo fala, sair da sua zona de conforto, é exatamente isso que o espiritismo promove, tá? Ele promove uma ação, ele desaloja esse homem, do seu comodismo e incentiva o homem a pensar sobre as suas escolhas. E por que faz essas escolhas? E pesar o resultado das escolhas que ele faz. Então, diferentemente daquele a quem é proibida a participação nas festas carnavalescas, o espírita deve refletir sobre a conveniência de sua participação ou não no evento de Momo, a partir das informações contidas na codificação. Mas existe, especificamente informação sobre o carnaval na codificação? Não. Aí a pessoa se pergunta, mas como eu posso me conduzir sobre um assunto que não figura na codificação? Eu preciso de um direcionamento. Então é impossível eu me direcionar, eu ter uma opinião a respeito desse assunto. A resposta também é não é impossível. O espiritismo aborda as questões da vida cotidiana da humanidade nos aspectos material e espiritual. Mostra a relação entre os encarnados e os desencarnados, a influência que um mundo exerce sobre o outro, a influência do plano espiritual sobre o plano material. Nos faz refletir sobre as leis morais, sobre a moralidade, nos põe a par das questões da mediunidade e de processos obsessivos, ou seja, é um guia. O espiritismo é um guia, mas não é um guia que leva o conduzido à revelia, segura na mão e me segue e ponto. Não. O espiritismo é o guia que ilumina o caminho. Ele vai iluminando o caminho e nós vamos seguindo, se quisermos. Ok? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o exercício da reflexão e o uso do livre-arbítrio. Ou seja, uma questão de autorresponsabilidade. E aí nós vamos nos reportar às palavras de Paulo de Tarso, que foi denominado o apóstolo dos gentios, por toda a sua a pregação que fez, a sua caminhada, a sua trajetória de pregação da palavra do Cristo aos povos que não o conheceram e não tinham, não tiveram esse contato mais próximo. Então, Paulo de Tarso diz assim, numa carta que ele escreve
aos Coríntios, à igreja de Corinto. Então, isso está registrado nessa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 23, 24 e 25. Aí ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Muita gente já conhece essa frase, né? E essa assertiva de Paulo de Tarso, ela expressa muito bem o que o Espiritismo promove em nós, que é a possibilidade de refletir, de fazer escolhas responsáveis, entendendo que cada escolha que nós fazemos, ela modifica o nosso mundo individual. Mas ela não só modifica o nosso mundo individual. Muitas pessoas pensam assim: eu escolho dessa forma, eu acho dessa forma, isso só atinge a mim. Não. Toda escolha que nós fazemos, ela modifica o nosso mundo individual, mas ela também atinge o nosso entorno. Então, quando nós começamos a nos entender espíritas, né, a perceber essa luz que o Espiritismo nos traz, nós passamos a tomar as nossas decisões a respeito de todas as coisas, das mais simples às mais complexas, fazendo essa busca, né? Me convém? Me convém isso? Eu posso escolher? Posso. Mas me convém de fato? Parece em princípio uma bobagem. A gente está falando aqui, né, que as pessoas podem pensar: eu preciso discutir essa questão, eu brinco ou não brinco o carnaval, vou ou não vou para o bloco, desfilo ou não desfilo na escola de samba, posso ou não levar meus filhos à pracinha para ver o carnaval. Oriundos de outras religiões, né? As pessoas oriundas, de outras religiões, elas podem ter passado a sua vida pregressa sempre recebendo a listinha de proibições que você pode ou que você não pode fazer. E aí conhece o Espiritismo, e o Espiritismo diz assim: é por sua conta, nós mostramos um monte de coisa, você tem uma amostragem, né, do que acontece, os espíritos mostram vários temas, a influência de um mundo sobre outro e as consequências disso. E a escolha é de cada um. Então, como já dissemos anteriormente, a doutrina espírita não nos proíbe de nada. Porém, nós precisamos avaliar bem. E não somente, isso que fique bem claro, só em relação ao carnaval, o que fazemos com o nosso tempo. A gente está falando de uma festividade, né, que é marcada no calendário e tem uma repercussão internacional, né? É marcada no calendário como feriado, né? Então tem, né, atinge, né, um grande número de pessoas. E aí a gente fala em fazer escolhas, mas a gente está falando isso não é somente para o carnaval, né? Existem tantas outras situações, tantas outras reuniões festivas tão com os mesmos propósitos que o carnaval, por exemplo, onde acontecem coisas iguais às que acontecem durante esse período do carnaval, onde há desregramentos,
de toda a ordem, um momento de exacerbação dos prazeres, dos vícios, tá? Então, não é só em relação ao carnaval que nós precisamos avaliar bem o que fazemos com o nosso tempo. E aí nós pensamos, né? Vou ou não vou para o carnaval? Qual a proposta da festa de carnaval que se pretende frequentar? De que intenção eu vou imbuído para essa festa? Eu comungo das mesmas intenções dos folhões que vão estar lá? Parecem sensatos esses questionamentos, a fim de que eu escolha ou não participar dessa folia. Ou, como já falei, de alguma outra festa que tenha, né, que a gente saiba que vai ser uma festividade de excessos, outra qualquer situação, né? Então, nós sabemos que o carnaval é essa festa de excessos. E onde há excesso, não há equilíbrio, não há harmonia. Já paramos para pensar sobre isso? Onde há excesso, não há equilíbrio. Isso já nos pode dar base para decidir se queremos ou não comprometer o nosso tempo com esse festejo, tá? Já sabemos de antemão que os excessos vão acontecer, né? Eu posso não ter a intenção de cometer excessos, mas gostaria de participar de uma festa de alegria, né, diversão. Porém, eu sei que coisas podem acontecer. Então, eu sei que posso estar à mercê de alguma situação e que outra pessoa cometa o excesso e isso possa me atingir. Eu posso estar naquele meio, tá? Isso pode acontecer. Então, essa é a base para a nossa escolha. Bom, a doutrina espírita nos mostra que sofremos a influenciação do plano espiritual muito mais do que imaginamos, até o ponto de muitas vezes os nossos pensamentos serem guiados pelos espíritos sem que sequer notemos, né? O livro dos espíritos nos mostra isso, né? Ou seja, nós sofremos a interferência cotidiana dos espíritos. E aí nós conseguimos avaliar em alguns momentos, né, o teor dos pensamentos desequilibrantes que invadem a nossa mente várias vezes por dia, nos fazendo oscilar do bom ao mau humor, dos pensamentos benevolentes aos pensamentos de ira, de ódio. Algumas vezes percebemos e outras não, tá? A linha entre a nossa sanidade e insanidade, né? Isso os espíritos nos mostram, é muito tênue, né? Então nós podemos sofrer a influenciação, ficar desequilibrados, sofrer uma influenciação ruim, mas podemos sofrer influenciações boas, tá? Nós não só sofremos influenciações ruins, graças a Deus, tá? Então, isso é uma coisa que a doutrina espírita veio nos mostrar, a influenciação do plano espiritual no plano material. Outra coisa que a doutrina espírita veio nos mostrar foi o fato de que os espíritos são nada mais do que os homens que viveram sobre a terra e que só se despojaram de sua veste de carne, em grande número, mantendo os mesmos gostos e necessidades a que se habituaram. E aí eu vou citar aqui o livro de André Luiz, né? Nos domínios da mediunidade, que é uma psicografia de Chico Xavier. Aulus, que é o instrutor de André Luiz, em um determinado momento,
ele fala com André Luiz o seguinte: muitos de nossos irmãos que já se desvencilharam do vaso carnal se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física que se cosem, olha essa imagem, né, muito forte, se cosem àqueles nossos amigos terrestres temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes porque se deixaram influenciar. E continua mais adiante: o que a vida começou, a morte continua. Então, esses espíritos, alguns até não têm nem noção que não fazem mais parte do mundo material. Então, nesse contexto, nós vivemos aqui na Terra, sofremos a influenciação do plano espiritual, né, cotidianamente, e esse plano espiritual, né, é composto nada mais nada menos de homens que habitaram o planeta Terra, né, que vestiram uma veste de carne, e muitos continuam com esse apego ao plano material. Então, nesse contexto, nós estamos vivendo, nós agimos e reagimos. Mas por que a gente fala sobre isso se o contexto é carnaval? Bom, porque o Espiritismo, ele nos mune de conhecimento. Ele fortifica as bases, por assim dizer, né? Então, a partir daí, nós encontramos as respostas necessárias para as nossas dúvidas. Nós podemos nos posicionar perante tal ou tal assunto de maneira segura, sem constrangimentos, sem falsos pudores, sem condenações. E a gente não está falando de fazer escolhas, né? A gente já viu aqui que a doutrina espírita não tem nada falando sobre carnaval lá na codificação, não tem, tá? Mas nós temos informações que nos dão a base para entender que em determinados ambientes eles podem não ser ideais para nós. Eles podem nos causar alguns danos, alguns prejuízos. E o espírito André Luiz, ainda no livro Nas Fronteiras da Loucura, nos apresenta um panorama interessante sobre um trabalho desenvolvido pelos mensageiros do bem durante o período de carnaval. Essa obra, também psicografada por Chico Xavier, né, trata especificamente de casos de obsessão, mas ela tem um recorte assim muito oportuno da visão do carnaval e as obsessões que ganham volume nesse período, levando a um sem número de prejuízos para aqueles que sofrem as obsessões. Então eu vou ler para vocês aqui um trecho do primeiro capítulo desse livro, tá? Nas Fronteiras da Loucura. Aí diz assim: as bátegas, quer dizer, a chuvarada, né? As bátegas sucediam em abençoado, desconhecido socorro, espancando e espalhando as densas nuvens psíquicas de baixo teor vibratório que encobriam a cidade imensa e generosa, nos intervalos o ruído atordoante dos instrumentos de percussão incitava ao culto bárbaro do prazer alucinante, misturando-se aos trovões galopantes, enquanto os corpos pintados, semidespidos, estorcegavam, ou seja, contorciam-se, né, em desespero e frenesi, acompanhando o cortejo das grandes escolas de samba, no brilho ilusório dos refletores que se apagariam pelo amanhecer. Como acontecera nos anos anteriores, aquela segunda-feira de carnaval convidava ao desaguar de todas as loucuras no delta das paixões da Avenida em Festa. Milhares de pessoas imprevidentes
estimuladas pela música frenética, pretendendo extravasar as ansiedades represadas, cediam ao império dos desejos nas torrentes da lubricidade, sensualidade exacerbada, que as enlouquecia. A delinquência abraçava o vício, urdindo as agressões em cujas malhas se enredavam as vítimas espontâneas que se deixavam espoliar. As mentes, em torpe comércio de interesses subalternos, haviam produzido uma psicosfera pestilenta, na qual se nutriam vibriões psíquicos, formas pensamento de mistura com entidades perversas, viciadas, dependentes, em espetáculo pandemônico deprimente. As duas populações, a física e a espiritual, em perfeita sintonia, misturavam-se, sustentando-se, disputando mais largas concessões em simbiose, que é uma associação íntima, em simbiose psíquica. Não obstante, como sempre ocorre em situações dessa natureza, equipes operosas de trabalhadores espirituais em serviços de emergência revezavam-se infatigáveis, procurando diminuir o índice de desvarios, de suicídios a breve e a largo prazo, pelas conexões que então se estabeleciam para defender os incautos menos maliciosos, enfim, socorrer a grande massa, a grande multidão em desequilíbrio ou pronta para sofrer-lhe o impacto. Desde as vésperas haviam sido instalados diversos postos de socorro no nosso plano de ação, para serem recolhidos desencarnados que se acompliciavam na patuscada irresponsável, ou aqueles que vieram para auxiliar os seus afetos desatentos ao bem e à vigilância, ao mesmo tempo minimizando a soma de infortúnios que poderiam advir. O abnegado Bezerra de Menezes, à frente de expressiva equipe de médicos e enfermeiros, de técnicos em socorros especiais, tomava providências, distribuía informações e cuidava pessoalmente dos casos mais graves, nos quais aplicava os recursos da sua sabedoria. As horas avançavam num recrudescer de atividades, fazendo recordar um campo de guerra, em que os litigantes mais se compraziam em ferir, malsinar, destruir. Frente de batalha, sem dúvida, em que se convertia a cidade naqueles dias, cujo ônus lhe pesava cada ano em forma de maior incidência na agressividade, na violência, nos desajustes socioeconômicos lamentáveis. Outro sim, o nosso centro de comunicações registrava apelos e notícias de vária ordem, donde emanavam as diretrizes para o atendimento dos casos passíveis de ajuda imediata. Esse é um trecho do primeiro capítulo do livro Nas Fronteiras da Loucura. Então, nós podemos observar a descrição minuciosa feita pelo espírito André Luiz sobre o evento carnaval no cenário físico e no cenário espiritual. Ele se refere, às duas massas, a massa física e a massa espiritual. A espiritualidade benfeitora, os mensageiros do bem, eles montam um posto de socorro no centro da cidade do Rio de Janeiro, para onde são levados vários espíritos que desencarnam nas condições mais diversas, porque se acidentaram, por estarem embriagados, porque sofreram violência, foram assassinados, porque se divertiram até a exaustão de suas forças, com saúde fraca, acabaram desencarnando, tá? Então, essa é a descrição
de um espírito sobre esse momento do carnaval. É mesmo um recorde interessante a gente perceber o que é que acontece, aquilo que a gente não vê com os olhos da carne, aquilo que acontece em nosso redor e não conseguimos ver nem perceber pela intuição. O Espírito Emmanuel, numa mensagem psicografada por Chico Xavier em julho de 1939, nos diz o seguinte: há, nesses momentos de indisciplina sentimental, o largo acesso das forças da treva nos corações, e às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Então, como havíamos falado, o carnaval é uma festa de excessos. E Emmanuel, o espírito que assessorava Chico Xavier, ele nos coloca isso, né? Que nesse momento a indisciplina sentimental, ela dá acesso às forças trevosas nos corações. Então, ele ainda diz que um momento, né, esse momento de indisciplina, ele reverbera de uma forma tão prejudicial para o indivíduo que uma existência não basta para realizar os reparos precisos dessa hora de insânia e de esquecimento do dever. Então, busquemos, por isso, estar atentos às nossas escolhas, procurar fazer por merecer, né, tudo aquilo que nós escolhermos, né, o nosso precioso tempo com decisões que nos farão bem, que vão despertar nossas consciências para o que é verdadeiramente essencial. O Espiritismo nos chama à responsabilidade. Estamos em processo de transformação, então o que temos de melhor a fazer é seguir o farol de seus ensinamentos e, com certeza, enxergaremos a estrada ideal para o nosso trajeto, sem opressões nem castigos, mas com autorresponsabilidade. Lembremos sempre da oportuna palavra de Paulo de Tarso: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Que isso nos seja motivo de reflexão para todas as escolhas que fizermos na nossa caminhada terrestre. Eu espero que essas informações tenham ajudado a entender qual deve ser o posicionamento de cada um de nós perante esse evento. Uma boa noite a todos e muita paz. Meus irmãos, vamos agora juntos, em pensamentos e corações, agradecer a Deus e a Jesus por esses momentos que passamos aqui. Agradecemos, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade de estudo, por esses conhecimentos, Senhor, que possamos colocar em prática em nossas vidas. Rogamos, Senhor, que abençoe a cada um de nós da casa de Isaac Lima, a cada irmão que estiveram aqui hoje, aos nossos irmãos necessitados, aos enfermos do corpo e da alma, a todos que clamam por Ti, Senhor Jesus. Que a Tua paz, o Teu amor envolva toda a humanidade e que possamos ter uma semana de muita paz e que possamos estar sempre contigo, Senhor Jesus. Graças a Deus, que assim seja.
Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Alívio, de Gladstone e Tim. Consolador.